Web TV Redentor, transmitindo via internet. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Boa tarde, estamos começando mais um programa da Rede de Vida de Televisão, aqui da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Todo domingo nós temos esse nosso encontro a partir das 4 da tarde para falar um pouquinho das coisas de Deus, daquilo que toca o nosso coração, daquilo que toca a sua vida, de todos nós. E eu quero agradecer mais uma vez nesse domingo pela sua presença, por estar conosco, abrir a sua casa, abrir o seu coração para esse grande momento que nós temos todos os domingos à tarde. E eu quero agradecer hoje ao Vicente Souza Neto. Obrigado, Vicente, pela sua participação hoje no nosso programa. O Vicente é da Comissão Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, da RCC. E também o Rafael Fernandes. Rafael, obrigado também, que é da comunidade do Caos à Glória, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Padre, pela oportunidade. Bom estar aqui. E também o nosso já conhecido de todos aqui, o nosso querido Fábio, né, bom, que pai? é da nossa comunidade. Seja bem-vindo. Já é do nosso O programa encontro. é quase meu já. Seja bem-vindo. Já está com seu nome na cadeira. Já está aqui gravado já aqui, né? Eu estou aqui, eu só chamar, viu? Pode contar. Maravilha. E o nosso querido também Rodrigo Gregory, nosso tecladista, muito obrigado. E Cláudia Cairo, que abrilhantou hoje a nossa abertura do nosso programa, cantando essa música conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Trazendo para a gente um pouquinho sobre o clima que nós vamos falar hoje. Cláudia, obrigado. Obrigada, Padre. Eu que agradeço o convite, tá? Amém. Obrigada. Maravilha. E hoje vamos falar sobre Quaresma. Quaresma, confissão e os exercícios espirituais que a Igreja nos ensina. Sobretudo nesse período da Quaresma, que nós já estamos vivendo, estamos quase na metade da Quaresma, vivendo um pouquinho desse espírito de penitência, de esmola e caridade, que são esses exercícios básicos que a Igreja nos ensina. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é viver bem a Quaresma, se você já está vivendo, se você ainda não está vivendo a Quaresma, buscar a viver essa Quaresma, o que é Quaresma. E eu vou falar um pouquinho aqui com o Vicente Souza Neto. Vicente, diz pra gente o que é a Quaresma, para quem está em casa possa identificar. Eu estou me preparando para a Quaresma, o que é a Quaresma? Para quem está começando agora na igreja, os primeiros passos da igreja, da sua fé, o que é a Quaresma? A Quaresma é esse período que antecede a Semana Santa, né? Começando na quarta-feira de cinzas, indo até, como falei, a Semana Santa, um período de penitência, de conversão, de busca de conversão, de uma busca maior, intensa do Senhor, buscando dentro da nossa vida vermos aqueles pontos que nós precisamos reavaliar. Então, por isso que nesse período de Quaresma, nós buscamos o jejum, a penitência, a oração, para descobrirmos dentro de nós o que nós precisamos abandonar para que Cristo seja tudo em nós. Lembrando que a Quaresma,
o próprio nome já diz, vem de 40º, né? Vem lembrar um período da história da igreja, um período sobretudo da Sagrada Escritura. Vamos lembrar lá os 40 anos que a tribo de Israel caminhou pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Lembram também os 40 dias que Moisés se preparou para a sua grande missão. E quando começamos o período da Quaresma, sobretudo no primeiro domingo, vamos falar sobre as tentações de Jesus. Né? Normalmente é sempre essa leitura do Evangelho, quando Jesus passa os 40 dias no deserto também, passando pelas tentações. Então é um período, como você mesmo falou, como o Vicente mesmo falou, de aproximação mais intensa de Deus. Vamos dizer assim, é um grande retiro que nós fazemos antes de chegar à Semana Santa para ver bem a Páscoa. Não é isso, Vicente? É. Por isso que nesse período nós buscamos exercícios espirituais. Para quê? Para que através da palavra de Deus, do sacramento da confissão, da reconciliação e da Eucaristia, né, o Espírito Santo vai nos revelando aqueles pontos que nós precisamos dentro de nós ser mudados para que nós vivenciemos melhor a Semana Santa. E você tocou num ponto muito importante que é a confissão. Né? Eu pergunto, Rafael, posso eu, por exemplo, eu vou na missa, aí no momento ato penitencial, eu vou lá e falo, perdão, Senhor, perdão, já é o suficiente? Ou eu tenho que buscar uma prática sacramental da confissão? Bom, eu creio que a igreja ela é portadora dessa graça, né? E foi o próprio Jesus que deu essa autoridade à igreja, dizendo que aquilo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu, e aquilo que a igreja desligasse na terra seria desligado no céu. E a gente olhando para essa dimensão do que Cristo deu autoridade para a igreja, a gente pode entender que Cristo deu essa autoridade para a igreja, sabendo que o seu povo precisaria da igreja para receber, inclusive, a remissão dos pecados. O próprio Jesus diz no Evangelho que só Ele tem o poder para perdoar os pecados. Ele transmitiu esse poder à sua igreja. Eu entendo que a confissão é tão necessária para nós quanto ir ao médico. Veja se vão entender bem o que eu estou dizendo, porque quando a gente tem algum problema, alguma doença, a gente pode até tentar em casa se automedicar. Não é bom, mas muitos fazem isso. A gente muitas vezes é pego por pessoas que falam, não, eu estava com um probleminha, eu tomei. Mas quando a doença se agrava, e eu creio que o pecado em nós é uma doença interior grave, é algo grave em nós, é algo que nos tira do centro da vontade de Deus para as nossas vidas, ir ao médico e o médico das almas, para nós, que nos é dado pela igreja, é o sacerdote. Então eu entendo que o sacerdote é o especialista na cura das almas. Deve ser o sacerdote esse especialista na cura das almas, e por isso recorrer ao sacerdote é recorrer para a cura da minha doença espiritual, para a cura do meu pecado. Não creio que dá para satisfazer o coração, seja no ato penitencial, seja até em casa. Não, muitos dizem isso, né? Vou me confessar. Eu me confesso direto com Deus, sim. É como tomar remédio em casa sozinho. Acho que não vale muito a pena, você não tem garantia nenhuma de que aquilo vai fazer efeito. E é bom sempre lembrar que na confissão, a importância de que o sacramento, não, como você falou de remédio, de cura, né, a confissão não é somente um remédio para a cura, ele também é um preventivo. Exatamente. É como você toma vitamina C, vamos usar a analogia dos remédios aqui. Né? Você toma vitamina C, você não toma vitamina C só quando você está gripado, porque você já pegou a gripe. Né? Você toma vitamina C para prevenir contra a gripe. Vamos entender que o sacramento da confissão também é uma prevenção contra a gripe, que é o pecado. Então, se você tem o hábito de se confessar, e aí você vai ter vergonha, porque o prêmio do pecado é a morte, né? E aí não tem morte pior do que a humilhação, né? Mas o padre não está ali para te julgar, não está ali para te humilhar, mas o padre está ali para ouvir, te acolher. É como o filho pródigo. O pai acolhe o filho que errou, que quis se aventurar pelo mundo, quebrou a cara e se voltou arrependido. Né? A função do sacerdote é essa ponte de ligar o homem com Deus novamente, religar a sua amizade com Deus. Por isso que a confissão tem uma prática de 1 semana, 15 dias. A igreja pede pelo menos uma vez ao ano para a Páscoa. Olha com a bondade da igreja. Porém, nós sabemos que nós cometemos pecados às vezes diariamente. Imagina como está essa bola de neve se a gente for esperar um ano. Não é isso, Vicente? Justamente, né? Se nós formos já avaliando durante esse período da
principalmente da quaresma, né? Do Senhor vai nos mostrando, por intermédio do seu Espírito Santo, situações de nossa vida passada, reconciliação. E aí nós vamos ao sacerdote, como o Rafael colocou, colocarmos para o sacerdote, que é a pessoa de Cristo, em persona Christi, as situações e recebermos a absolvição dos nossos pecados. E eu testemunho pessoal, para mim o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura e de libertação profundo, que a gente sai ali, a gente vai cheio de pecados, com fardos, e sai totalmente leve, porque recebe a absolvição dos nossos pecados. E falar em leve, Fábio. Tudo Fábio é um dos humoristas do Rio é um Santo Remédio. Como não viver bem a quaresma? Ou seja, melhor assim, vamos ver como o contrário da pessoa que está buscando viver bem a quaresma. Ou seja, na questão do jejum, na questão da penitência. Não, eu fico vendo, por exemplo, esses exercícios são, né, tão maravilhosos, uma graça de Deus mesmo. Por exemplo, o jejum, né? Acaba que hoje em dia todo mundo acha que é o jejum. O lance da quaresma é jejum, né? Só se preocupa com o jejum. É impressionante. E eu vejo que assim, não vou mais beber Coca-Cola, não vou mais comer doce, né? Eu falei, gente, se fosse só o jejum, né, que aproximasse dessa intimidade a Deus, aí as modelos eram tudo freira, né? Porque não tem nada. Eu falei, gente, não adianta nada. Se só você faz jejum, você não reza, você não busca confissão, você não ora, você não pede a Deus essa intimidade, não vai adiantar nada, né? E eu vejo, e a confissão é maravilhosa, né? A confissão é realmente um exercício assim de humilhação, de você ir lá e reconhecer. E agora tem gente que tem vergonha de ir, né? Principalmente com o pároco. E eu confessar com o pároco, tá maluco? Não, como é que eu vou olhar pra cara dele depois? Ou então quando tem aquela confissão comunitária, qual o padre mais velho? Porque eu quero que for surdinho. Porque a pessoa tem vergonha disso. Eu lembro quando eu voltei realmente a caminhar, eu voltei mesmo para a igreja através da Crisma. E quando a gente teve a primeira vez que a gente foi se confessar, eu caí junto com um pároco. Eu falei, não vou, que eu não vou mais voltar para a Crisma de jeito nenhum. Mas aí eu fui e realmente a gente teve aquele momento, aquela preparação antes de oração. Rasguei meu corpo, chorei, largada a vida inteira. Quando eu saí, eu falei, como é que eu vou olhar para ele agora amanhã? Não vou olhar. E quando assim, cheguei na paróquia, depois ele veio com aquele abraço, né? Me deu um abraço. E aí, tudo bem? Quando ele virou, eu falei, menino deve ter Alzheimer. Não lembra de nada que eu falei para ele. Não é possível, eu falei tudo os pecados. Mas você vê como o padre sacerdote acolhe a gente, né? E é o próprio Cristo, né, que está nos perdoando ali. Então a gente não tem que ter vergonha, né? Aí é bom pra gente começar a viver a quaresma. Eu vou revelar um segredo para vocês, não é segredo com confissão, mas o padre ele tem uma graça especial e depois que ele ouve os pecados, ele deleta, apaga. Aí, tá vendo? Pronto, ó, tá dom de Deus, dom de Deus. Orienta, mas o penitente não pode esquecer daquele pecado que o levou àquele lugar, para não cometer de novo. E é interessante, padre, falar, porque essa dimensão do rebaixamento, da humilhação, é uma dimensão que hoje em dia, na vida dos cristãos, muitas vezes é esquecido. A gente quer a glória, a gente quer a exaltação, mas na hora que a gente quer se assemelhar a Jesus, pelo seu sepultamento, para poder com ele ressuscitar, a gente foge. E por isso que muitas pessoas fogem da confissão. Fogem da confissão porque fogem de se assemelhar a Jesus, né? Meu fundador ele diz assim, nós temos que permanecer sepultados com Jesus para com ele ressuscitarmos. Então se você não se joga, se rebaixa, se humilha, que dimensão cristã a gente vai querer viver? Então, é preciso realmente se humilhar. É humilhação? Então, estamos aí. Vamos nos humilhar, vamos ao sacerdote, vamos falar, padre, eu vim aqui como filho pródigo, pequei e eu preciso do perdão que só o Senhor pode me dar. Eu entendo bem nessa dimensão mesmo. Eu acho que o se preparar para a confissão, né? Não chegar lá como uma obrigação. A pessoa vai, vamos lá. Então, né, é só isso, não tem mais nada. Mas fazer um momento antes de oração, orar sobre realmente viver, como é que você está vivendo, o que está te atrapalhando, o que te afasta de Deus, para você chegar lá e fazer a confissão de verdade. Se a confissão meia boca, assim, não adianta nada. E tem outra também que acontece muito. Tô falando que é uma benção. Mas tem outra que acontece muito que é interessante, porque se você pergunta na igreja, muitas vezes para as pessoas, em grupos jovens, enfim, né? Se você vai perguntar para os cristãos, para os católicos, você pergunta assim, para que você se confessa? A maioria das pessoas vai te responder porque eu quero comungar. Ou seja, não há contrição. Não há arrependimento. Então, eu vou confessar porque senão na hora de comungar todo mundo vai ver que eu não comunguei. Ué, o que tem? Se você não comungou, porque não está em tempo para você poder comungar. Você não está preparado
para a comunhão. Procure a confissão porque há um arrependimento seu. Eu não digo arrependimento sentimental, mas porque você decidiu, a sua razão, percebeu que isso não agradou o coração de Deus. Porque se você for esperar o sentimento acontecer, muitas vezes, também você nunca vai, não, mas não sente arrependimento. Até o Catecismo da Igreja Católica diz isso, e o Cat, se não me engano, também diz isso, que se você for esperar o sentimento vir, você vai agir como um assassino que não cometi um crime não estou sentindo nada, Mas não é porque você não está sentindo nada que não foi um crime. Houve um pecado, houve um crime, e mesmo que você não sinta, a sua razão sabe que você precisa buscar reconciliação com Deus, o perdão de Deus e a reconciliação com a Mãe Igreja, que é muito importante. Deus é Pai, a Igreja é Mãe para isso, para dar o perdão. Então vamos aprender a se confessar? Vamos aprender? É simples, não tem dificuldade. Você vai procurar primeiro tem que ter o penitente, tem que ter o pecado e tem que ter o confessor, tem que ser o padre, claro. Então você vai chegar para o padre e você vai se confessar. Claro que muitas das vezes a gente até conseguir abrir-se e conseguir realmente ter a coragem de falar para o padre, demora, tem que ter uma introdução, preparar e tal, mas não há justificativa. Pecou, padre, meu pecado é esse. E a partir dali o padre vai te orientar no que você tem que fazer para evitar aquilo ali. E muitas das vezes, quando nós vamos confessar, nós já sabemos o que a gente tem que evitar. A gente precisa de forças. A questão de força, somente Deus pode nos dar força. E a gente tem que sair da confissão com o propósito de não mais cometer aquele pecado. Porque se a gente já sair com o propósito de, bom, vou me confessar agora, mas se eu cometer o mesmo pecado, amanhã eu volto para conversar com o padre. É claro que você vai cometer o pecado porque você já está saindo predisposto a fazer mais uma vez aquele pecado. Né? Então, na confissão, você tem que voltar-se para Deus, Senhor, dai-me a graça de não cair mais nesta tentação. Padre, eu posso fazer uma intervenção? Claro. O que eu posso falar para as pessoas que estão nessa caminho da quaresma e que eu digo assim, gente, vamos confessar, eu oriento, né? E falo para as pessoas para irem confessar e as pessoas o que eu posso dizer para elas? Quando elas me colocam um argumento assim, eu não vou me confessar não, porque o padre é um ser humano como eu e é pecador. E aí, qual a resposta que eu poderia dizer a essa pessoa que tem esse argumento? Eu vou usar a resposta que meu irmão aqui deu. Sim. Dizendo o seguinte, de que Jesus mesmo instituiu a igreja para ligar e desligar. Quando Jesus falou, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E como o sacerdote é uma pessoa que está na pessoa de Cristo, aqui não é o Arnaldo que está perdoando os pecados, é o próprio Cristo que está perdoando por meio da mão do sacerdote, porque nós estamos na pessoa de Cristo. O meu sacerdócio está no sacerdócio do Cristo, não é do Padre Arnaldo, mas no sacerdócio de Cristo. E quando eu absolvo o pecado, é o próprio Cristo que está absolvendo os pecados. E está sendo religado novamente a sua amizade com Deus. Aquilo que ele havia perdido por consequência do pecado, embora Deus esteja conosco em todos os momentos, até no momento do pecado, Deus está conosco. A gente não faz assim, agora eu vou cometer o pecado, Deus fica aqui e eu agora vou cometer o pecado. Não, Deus está conosco em todos os momentos, 24 horas. Porém, Deus não pode tocar na nossa liberdade. Porque se Deus toca na nossa liberdade, tira a nossa liberdade, Deus poderia falar assim, olha, fazer como uma marionete, você não vai pecar. Deus não quer isso. Pecado, mas Deus não pode nos conduzir de forma como marionetes, como se não tivéssemos vontade. Né? Então, o que Deus faz? Deus coloca nos nossos caminhos pessoas, os santos, as motivações para que a gente possa ter forças para uma boa direção espiritual. Todo mundo acha que direção espiritual é só para padre. Fazer uma direção espiritual. No psicanalista ou no psicólogo, você vai buscar melhorar psicologicamente. Agora, com a fé também da mesma forma. Às vezes a gente reza mal, a gente reza às vezes de forma errada, né? A gente fala e não diz nada. Né? Até para rezar nós temos que pedir, Senhor, envia o teu Espírito para saber o que pedir. Né? Porque só Deus sabe o que é bom para a gente. Então, somente Deus também vai saber aquilo que nós devemos pedir. Então, sobretudo na confissão, é lembrar que o padre está ali
na pessoa de Cristo para religar a amizade perdida por causa do pecado e recuperar essa amizade com Deus. Muito bem, padre, gostei. Agora eu já sei o que eu vou dizer para as pessoas. Então, já que você falou, então canta um pouquinho pra gente agora. Tá, canto sim. Obrigada. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida aos seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Continua, e nós vamos voltar nessa mesma música, mas lembrar aquilo que a nossa irmã acabou de cantar aqui agora. Nesse período da Quaresma, nós somos convidados a refletir também sobre os desafios da nossa vida, né? E às vezes a nossa cruz, aparentemente, ela pode estar muito pesada. Não sei as dificuldades que cada um passa, mas Deus conhece o coração de cada um. Seja você católico ou não católico, seja você jovem ou mais vivido na vida, mas nesse período da Quaresma nós somos convidados a unir a nossa cruz à cruz de Cristo, unir as nossas tentações às tentações do Senhor por esse longo período do deserto. Na certeza, Deus não nos deixa sozinho, na certeza de que no final de tudo, nós todos vamos celebrar a Páscoa, a vitória certa para todo aquele que crê. Então, se você acredita, se você tem fé, basta acreditar, Jesus é a minha salvação, é Ele a fonte de toda a minha vida. Una a sua cruz à cruz de Cristo. Não queira andar com a sua cruz separada de Cristo, porque ela vai ficar muito mais pesada e você não vai conseguir carregar. Vinde a mim, que vos aliviarei o fardo. Foi o que o Senhor prometeu. Então nós vamos para um breve intervalo, nossa irmã vai voltar nessa mesma música e você, na sua oração, vai unir a sua cruz, pedir, Senhor, ajuda-me, que o Senhor fará o papel do sirineu na sua vida e te ajudará a carregar a sua cruz. Daqui a pouquinho nós voltamos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seus olhos dos
do Senhor, não saia de sua presença. Deus sonda o seu coração, Ele te ama, te entende, quer te ver feliz. Não pense que o céu está vazio. Acolha o silêncio de Deus. Tenha fé, espere no Senhor. No tempo e na hora certa, Ele agirá. Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Não faltará. E estamos de volta com mais esse bloco falando sobre quaresma, penitência, sobre confissão, esmola, oração. São os exercícios espirituais que nós somos convidados a fazer nesse período da quaresma. Mas falando sobre essa música agora, eu acho que poderia dizer que essa música é mais para a jornada, né? Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Porque realmente, com todo esse trabalho intenso que a gente tem na jornada, realmente só a providência de Deus para nos sustentar. É isso mesmo, padre. Inclusive, eu vou receber até um bispo na minha casa. Que chique. E faço assim um apelo, né? E um chamado para todos abrirem suas portas, né? O povo brasileiro é um povo muito acolhedor, né? Não tenham medo. Em nenhuma jornada já se ouviu falar aí pelo mundo que houve qualquer problema. Então, a gente aqui, né? Nesse pouquinho de tempo, nessa intervenção que eu faço, eu digo que eu vou receber um bispo, que vocês também abram o coração de vocês, a porta da casa de vocês para receberem os peregrinos. Maravilha. E é um exercício quaresmal, também que nós podemos dizer. Porque o exercício quaresmal é você sair de si, né, das suas tranquilidades para o outro. Né? Então, podemos dizer, por que não? É uma preparação para receber o outro que vai chegar, mas em vez de somente o quaresma, é um período de Páscoa, porque é o Cristo que vem à nossa casa. E lembremos, Jesus, quando foi visitar os apóstolos depois da ressurreição, todos eles estavam num único lugar. Jesus diz, a paz esteja convosco. Esse mesmo peregrino que vai chegar vai dizer, a paz esteja com você, na sua casa. Né? Se ele encontra acolhida, ali a paz estará. Isso é evangélico, está no Evangelho. Então, se você recebe um peregrino, saiba que é a paz de Cristo que também estará na sua casa. Vamos voltar aqui e falar com os nossos irmãos. Rafael, o que é a comunidade do Caos à Glória? Então, a comunidade do Caos à Glória é uma associação de fiéis, uma associação mista de fiéis. Nós somos mais também um fruto também do Concílio Vaticano II, né? Como todas as novas comunidades. Porém, a comunidade do Caos à Glória, ela vem da experiência de evangelização. A grande maioria das comunidades irmãs nossas, elas vêm da experiência dos grupos de oração, da própria renovação carismática, como instituição. Nós viemos da experiência de evangelização de rua. O nosso fundador, o Maurício, aliás, cadê? Qual câmera que eu tô? Bota aqui. Ali. Eu tô aqui. Eu queria mandar um abraço. Tô aqui? Eu queria mandar um abraço ao meu fundador, Maurício. Deus te abençoe. Obrigado por gerar tantas vidas para Deus e para a igreja. Pois é, tem que falar. Meu fundador, né, gente? Por favor. Eu quero mandar um abraço pra não, ele. não mande não. E nós viemos dessa experiência de evangelização e tocados por essa experiência de ir ao encontro do outro, a comunidade foi se formando, pessoas foram sendo atraídas pela força do carisma do Caos à Glória. O nosso carisma definido ele é manifestar a glória de Deus em meio a clamores caóticos. Então nós não vamos, por exemplo, no carnaval, onde a maioria das pessoas vai para casa de praia, vai descansar, vai fazer um retiro. Nós vamos para dentro das festas de rua,
do Carnaval do Rio de Janeiro, evangelizar. Porque a gente entende que onde há caos, nosso chamado é manifestar a glória. Temos nos disposto a arquidiocese, para onde a arquidiocese nos pedir, nós podemos ir. Então a comunidade é uma comunidade realmente de irmãos, comunidade do caos à glória, é uma comunidade de irmãos que vieram dessa experiência de Deus ter nos arrancado do caos e colocado diante da sua glória, e nós podemos optar. Nós queremos essa porta estreita, essa porta difícil, mas nós queremos ir por esse caminho novo da glória de Deus. Somos uma comunidade de 14 anos, faremos 14 anos esse ano, sediada no bairro de Irajá. Estamos à disposição da arquidiocese, da igreja. E, enfim, somos isso, somos essa comunidade. Você sabe hoje quantos integrantes são então, atualmente nós somos 52 membros, entre pessoas que estão no caminho de formação e já consagrados. Somos 52 membros. E aí, neste caminho, muitas pessoas já passaram, pessoas que nós encaminhamos para outras comunidades, pessoas que nós encaminhamos para institutos religiosos, já saíram da nossa comunidade religiosos, padres, enfim, mas que ficam a serviço da igreja nas dioceses para onde vão, ou nas congregações onde estão servindo. E a gente está feliz com esse propósito de Deus para nós. Maravilha. E vocês têm 2 missionários que trabalham, inclusive, com 2 padres, sim, com um padre da minha turma lá no Mato Grosso, não é isso? Sim, sim. Atualmente nós vamos todos os anos com a arquidiocese para a missão em Paranatinga, nesse projeto de Dioceses Irmãs. E no último ano, Padre Sérgio Mafra estava lá em Paranatinga já. Mais conhecido como Padre Sérgio Labareda. Sérgio Labareda, aleluia. E Padre Sérgio estava lá em Paranatinga e ele já fez o pedido a Dom Orani. Assim que nós voltamos, nós mal voltamos para cá, para o Rio de Janeiro, em agosto. Ele já fez o pedido a Dom Orani para que nós pudéssemos enviar missionários da comunidade do Caos da Glória para lá. As coisas foram andando, o processo foi todo sendo feito junto à Mitra. E agora, no dia 4 de fevereiro, foram enviados 2 missionários para lá. Quero mandar um abraço para meus irmãos, Jeane e Rude, um casal consagrado da comunidade. Estão lá em missão junto com o padre em Campinápolis. Campinápolis, Paranatinga é terra de missão e como o nosso chamado tem um estrito valor missionário, a gente, onde tem missão, a gente quer se agarrar. E aí, nós fomos para lá, somos dois nossos lá, mas a gente costuma dizer que onde tem o do Caos da Glória, toda a comunidade está. Então, a comunidade do Caos da Glória está lá em Paranatinga, junto à cidade de Campinápolis. Maravilha. Já que todo mundo está mandando um abraço mesmo, então, quero mandar também um grande abraço para o Padre Sérgio e o Padre Flávio de Mato Grosso, são da minha turma, que abraçaram essa grande missão de estar numa outra diocese, estar num outro estado, numa outra realidade completamente diferente do Rio de Janeiro, para esse grande trabalho missionário também, num lugar onde que falta sacerdote, né? Então, por isso a importância de nós rezarmos pelas vocações não somente na nossa diocese, mas as vocações no Brasil e no mundo. Nós precisamos de sacerdotes não somente aqui, mas em todos os lugares. Aonde há mais sacerdote, há mais Eucaristia. E rezemos também, sobretudo, porque nós também precisamos da oração para permanecermos de pé e firmes também. Então, um grande abraço, Sérgio e Flávio, aqui do Rio de Janeiro, de todos os seus familiares, seus amigos, da nossa turma para vocês. E estamos rezando também para que tudo que for do sonho de vocês, do coração de Deus, possa acontecer no ministério de vocês. E falar um pouquinho sobre a renovação carismática. Vicente, que orientações você daria para quem, por exemplo, hoje está começando na igreja, né, os primeiros passos da fé, para viver bem esse sentido da quaresma? Eu acho que buscar um dos atos concretos desse período quaresmal, né, é você estar inserido na comunidade. Então, quando você começa a fazer os exercícios espirituais, de leitura da palavra, da busca da confissão, do jejum, né, como coisa também com relação ao jejum, dá uma parte aí que jejum também não é greve de fome, né, Fábio? Justamente. Então, Deus vai ficar contrito, vai ficar de greve de fome, e a pão e água. Então, jejum também não é greve de fome, né? Você não vai condoer Deus por causa disso. Vocês perceberam que esses 3 são irmãos? Não. Não, filma nós. Olha aí, deixar claro que qualquer semelhança é total coincidência. Total coincidência, qualquer semelhança. Mas o da ponta é o mais bonito mesmo. No caso. Não, desculpa. Da direita, da direita. Pronto, vamos lá. Então, voltando aqui à seriedade. Então, nesse período, com a busca da conversão, de estar mais próximo ao Senhor,
nós temos que estar inseridos na comunidade. Então, aqueles que não participam mais assiduamente, que busquem pelo menos a missa dominical, né? Que é o mandamento da igreja. Então, a missa dominical, nesse período quaresmal, nós temos a riqueza da Via Sacra, né? Que nós fazemos a Via Sacra na quarta-feira e na sexta-feira. Então, durante todo o período quaresmal, buscar na paróquia a vivência da Via Sacra é muito profundo, que ali você vive todo o momento da paixão do Senhor Jesus, né? E tudo isso que faça com que nós estejamos inseridos na nossa paróquia, na comunidade, porque é ali que a gente vai viver depois bem a Semana Santa também, né? É o momento que a gente vive com toda a paróquia. O padre lá da minha paróquia costuma falar, padre Antônio José, né? Que Semana Santa não é período de férias. Então, não é feriadão prolongado. Então, um cristão católico não viaja na Semana Santa, porque ele tem que estar inserido na sua paróquia. Ele tem que estar vivendo com a comunidade a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, Semana Santa é período de você estar inserido na comunidade, de já ter se confessado, de estar ali com todos os membros da tua comunidade para viver bem esse tempo quaresma, esse tempo de santo, né? Maravilha. E assim lembrar que são os 3 principais exercícios, né? Oração, penitência e caridade. São o tripé da nossa fé nesse período quaresmal. A oração é o sustento de tudo. Você pode querer fazer uma boa caridade, mas se você não tiver oração, vai ser apenas um ato, vamos dizer assim, como é que a gente poderia dizer? Um ato de bondade, mas sem um sentido espiritual para aquela realidade. Penitência, se você não fizer penitência sem oração, vai ser maçante, pesado. É aquela passagem bíblica que fala dos hipócritas, né? Que fazem jejum, fazem a cara batida, todo mundo fica sabendo que está fazendo jejum. Mas não, a oração é aquilo que nos dá sustento a todas as nossas intenções. Você pode ter uma boa intenção, uma boa iniciativa, pode começar bem um trabalho, mas se você não tem oração, não tem perseverança. Então tem que ter oração, mesmo que seja aquela pouca, mas cotidiana, perseverante. As pessoas falam assim, vou rezar agora todo dia, 1 hora, 2 horas de oração. Né? E às vezes percebe uma pessoa, não é uma pessoa que tem tanta prática de oração, mas aí começa o primeiro dia, 1 hora, segundo dia, meia hora, terceiro dia, 20 minutos, no quarto dia, 5 minutos, no quinto dia já acabou, não reza mais. Quer fazer sua oração bem feita? Tire todos os dias 5 minutos para meditar, ou de manhã ou à noite, tire um tempo para rezar 10 Ave Marias. É pouco? Padre, mas é muito pouco, mas faça todos os dias. É o teu encontro pessoal com o Senhor, todos os dias, naquele mesmo horário. Deus está vendo o teu esforço e com o tempo você passa de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20. E daqui a pouco a oração está fluindo de tão forma em você, com tanta naturalidade, que você vai querer estar totalmente em oração. E nosso dia, nós somos chamados a viver todo o nosso dia em oração. Não é ficar de joelho o dia inteiro, mas tudo que fizermos, estamos voltados para a oração. A penitência é de fazer, o jejum é uma penitência, não só de alimento. A gente acha que o jejum é só o alimento, né, Fábio? Esse ano eu estou fazendo também de alimento, eu sempre faço, né? Esse ano eu estou fazendo de couve-flor, brócolis e beterraba. Não como, não adianta me forçar que eu não como. Eu estou fazendo de refrigerante, como sempre, para mim é uma tortura, mas esse ano também estou fazendo jejum de língua, né? Não é língua de boi, que eu também adoro, mas de língua, assim, de não querer falar mal, de não falar mal, de não, de repente, criticar. Meu Deus, como é difícil. Depois é que eu fui dar conta, como eu falo mal dos outros. Porque quando eu vou, né, eu tomo uma fechada do trânsito, Senhor, Jesus, abençoa, vai com Deus. Porque às vezes quando a gente vê, a gente critica tanta gente, critica todo mundo, reclama de todo mundo. Então assim, acho que é uma forma de jejum. E outra coisa que eu vejo também é a caridade, a esmola, as pessoas só pensam no dinheiro, né? Só pensa no troco. Tem gente que nem sai mais carteira de casa. Porque, não trouxe, não tem. Mas fica preso nessas coisas materiais, né? Eu vejo, sei lá, como caridade, de repente você ir visitar alguém que esteja adoentado, de repente, aí as pessoas querem visitar os outros do lado de fora, mas às vezes dentro da nossa própria casa tem alguém que está precisando conversar. Sim. Você precisa, né, ser ouvida, e a gente na correria não tem tempo para parar. Então que a gente possa exercitar isso, de repente perdoar alguém que a gente não tem, né, aquela dificuldade, que a gente entre em oração, peça a Deus que a gente consiga perdoar essa pessoa e visite, converse, né? Eu acho que isso é muito mais válido que qualquer
trocado. O dinheiro pode deixar depois, se quiser dar para mim, eu aceito. Se sobrar. Não, realmente, como você falou, o jejum você não faz só jejum de alimento, você faz jejum de, hoje em dia, como sobre os jovens, as redes sociais, o celular 24 horas, diminui um pouco, um dia por semana. Hoje eu não vou usar redes sociais, só vou olhar no final do dia os meus recados e responder os recados. Tem gente que isso vai ser uma crise de abstinência, né? Ou o jejum também de novela. Para que novela? O que a novela está te ensinando? Ah, que marido de fulano está com outro, que ciclano está com outro, e que é uma rotatividade. E uma coisa, para que eu falei, o pessoal falou assim, eu não estou vendo mais reality show. Eu falei, mas isso não é vender, não, isso é sua obrigação você não ver isso. Isso é um horror. E é um bem que você faz a si mesmo. Pare de ver isso, por favor. Para de ver. Fábio, com relação ao jejum, também agora lembrando, uma vez eu fui pregar num retiro no Sul, e aí para os irmãos do Sul que estão vendo, né? Durante eu pregava muito sobre intercessão, que durante muitos anos eu coordenei o Ministério de Intercessão no Brasil, da Renovação Carismática. E aí eu falava sobre jejum, o que é o jejum dentro do Ministério de Intercessão. E eu falei, por exemplo, vocês aqui no Sul, imagine vocês fazerem um jejum do chimarrão. Olha, a galera abriu um olho que parecia que eu tava... Eu falei, nossa, eu acho que eu peguei algo pesado pra eles. Só foi levantando os fininhos, vamos, gente, vamos? Porque metade da Assembleia tava com a cuia do lado. E eles abriram um olho assim, eu falei, bom, então agora vocês já entenderam o que é um jejum, né? Nada a ver contra o chimarrão. O chimarrão, pelo menos, é muito bom. Naquele período, pra eles, seria... Naquele período, para eles, seria uma mortificação grande. Deus saberia o valor que eles estavam fazendo. É isso aí, mortificação. O jejum é uma mortificação. Aquilo que mais nos faz falta, é claro, que quem toma remédio, quem tem uma certa idade, que precisa alimentar regularmente, faz jejum de outra coisa. Por isso que a igreja sabe ensinar que não é somente de alimentos que a gente faz. Sempre tem uma coisinha que a gente deixa de lado e vai fazer falta para a gente. É utilizar com menos frequência aquele que você acha que te faz muita falta. Vamos falar um pouquinho sobre a Cláudia Cairo, né, essa artista que tem cantado para a gente aqui agora. Fala um pouquinho, exato. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Conta para a gente sobre o seu CD, sobre o seu trabalho, sobre a sua música. Esse CD que foi lançado em dezembro do ano passado, em 2012, ele veio assim coroar, né, uma caminhada de muitos anos, né, na minha paróquia. Eu sou da paróquia de Santo Agostinho do Rio de Janeiro, né, onde eu ministro canto lá há muitos anos, e também veio coroar assim como uma ação de graças a um problema muito sério de saúde que eu tive, né, um tempinho atrás, mais recente, mas que Deus assim me deu uma vitória muito grande. E eu já tenho um CD anterior, há 15 anos atrás, chamado Celebração, né? E eu fiquei 15 anos sem gravar, mas não fiquei sem cantar, porque eu sempre fui à minha missa, né? Sempre fui à minha paróquia. E vocês estavam falando de comunidade. Eu vi como, diante da doença, diante dos problemas, diante de qualquer problema ou aflição que as pessoas tenham, como é importante estarmos em comunidade. Que força imensa que nos dá para nós superarmos, vencermos etapas, difíceis da nossa vida. Então, porque eu tenho um ditado que diz: a união faz a força, e é verdade, né? A separação nos enfraquece, né? Mas a união não. Então, o que eu quero dizer é que esse CD veio assim para evangelizar, que é o principal, digamos, objetivo dele. É a evangelização, é levar Jesus, levar Maria Santíssima aos corações de todos os cristãos, de todos os fiéis. E se você quer ouvir, né, a nossa irmã Cláudia cantar, vamos ouvir agora, ela numa linguagem mais, como já em ritmo de Jornada Mundial da Juventude, uma música mais internacional. Ela vai cantar para a gente em outro idioma, depois você vai tentar descobrir que música é essa que ela está cantando. Você com certeza conhece, depois ela vai fazer a versão em português. Vamos lá, Cláudia? Vamos sim. Un giorno ho potuto sentire una voce suave a parlarmi, che in ogni momento e avere
continuare le sue dolci parole invassero il mio cuore e mi diedero forza per tutto vincere. Io non devo aver paura, Cristo mi fa vincere. Io non ho paura di un giorno difficile, io sono tranquilla per il domani, la mia fede non è vano, Lui mi proteggerà. Eu não tenho que temer, Cristo me faz vencer, eu não temo dia mau e descanso pelo amanhã, a minha fé não é vã, Ele vai nos guardar. Que bom. Cláudia Cairo, Deus proverá. Cláudia, quem quer chamar você para cantar? Como liga? Manda e-mail para onde? Olha, o CD está recém-lançado, ele é um CD independente. Ainda assim, não tem uma gravadora, mas quem estiver interessado, tá? E eu estou disponível para dialogar, né? Para a gente poder distribuir, divulgar e evangelizar por esse Brasil afora, que é a minha intenção, né? Tem muito o que fazer, né? As pessoas, o povo tem sede de Deus. E para onde liga? Olha, entra eu fiz um site que ainda não está pronto, tá? É www.claudiacairo.com.br e tem um celular também que eu posso falar aqui. Pode, claro, por favor. O Rodrigo fala para mim que é o celular dele. Que ele é o muito bem. Então vai lá, Rodrigo. Vou passar o celular e o e-mail, né? O e-mail é contato@claudiacairo.com.br, contato@claudiacairo.com.br, e o celular DDD 21 é 8282-1225. 8282-1225. Maravilha. Não, além de tecladista, é o empresário e o contato da Cláudia. São 7 anos já, tecladista lá da paróquia também, todos os domingos, né? Maravilha. E nós temos também aqui o nosso irmão Zé. Nós não esquecemos do Zé. Quem está esse? Estava aqui no cantinho, mas nós lembramos. Achou. Vocês já sabem quem é o Zé, que faz parte do nosso programa. Né? Ele transmite de forma artística aquilo que ele experimentou hoje durante esse encontro. Ele vai mostrar para a gente, explicar um pouquinho o encontro do Zé. Vira aí, Fabinho, vira aí. Então, apesar da fila estar grande, né, o importante é a pessoa realmente se colocar ali em humildade, colocar as suas fraquezas, colocar os seus pecados, sem se importar com o tamanho da fila, né? Então tá aqui o pessoal, tá a Cláudia, tá aqui o padre, tá todo o pessoal, né? Gostei da ideia de ajoelhar-se para confessar, porque demora menos, né? A fila. Então ficou aí a homenagem, né? Eu agradeço o senhor por ter me chamado aqui para desenhar. Obrigado. Maravilha. Parabéns mais uma vez, esse artista captou bem o nosso encontro de hoje, esse Espírito na Quaresma. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, participaram conosco hoje. Foi um momento muito importante. Esclarecer um pouquinho, claro que tem muitas dúvidas que podem surgir ainda. Procure o seu padre, converse com ele, procure a confissão antes da Semana Santa ou durante a Semana Santa, antes da Páscoa, para você viver bem a Páscoa. E lembre-se, esse é o momento. Não espere para a próxima Quaresma, a próxima Semana Santa, a próxima Páscoa. A conversão é hoje, é agora. Aproveite agora esse momento, essa Quaresma, para você viver bem, rezar bem. Afaste-se daquilo que realmente não te leva para Deus. Largue de vez. Não tem esse negócio, eu vou largar os pecados aos poucos. Não, corta de vez. Tem que se arrancar realmente pela raiz. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, todos que trabalharam conosco aqui nesse encontro, e a você que está em casa. Nosso muito obrigado, que Deus lhe abençoe, lhe dê uma santa Quaresma, uma maravilhosa Páscoa. A igreja é muito generosa, 40 dias de Quaresma, mais 50 dias de festas para comemorar. E mesmo assim na Quaresma tem dias de festas no meio.
né? Para pensar, lembrar assim que nós nascemos para a vida, para celebrar, para festejar. Depois de uma confissão, não saia abatido, festeje, é uma Páscoa, celebre, você resgatou, você foi resgatado a sua amizade com Deus. Então vamos receber a bênção final e que esta quaresma seja uma quaresma santa para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Clara, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor sempre vos acompanhe. Até domingo, se Deus quiser. Dois amigos, te entrego, Senhor, minha vida, minha dor, toma todo o meu ser, me faz um contigo, eu vivendo em ti, tu vivendo em mim, comunhão de amor entre dois amigos.